Vocês conhecem a verdadeira história da Annabelle? A boneca real que inspirou os filmes Invocação do Mal e Annabelle 1, 2 e 3. De acordo com a história contada pelos Warrens, uma enfermeira chamada Donna ganhou da sua mãe, em 1970, no seu aniversário de 28 anos, uma boneca Raggedy Ann, que era uma boneca que estava muito em alta nos Estados Unidos, principalmente lá pelos anos 50. A boneca era igualzinha a essa boneca aqui. A enfermeira então começou a perceber que a boneca estava mudando de lugar pela casa. Ela chegava, uma hora ela estava em um lugar, outra hora ela estava em outro. Então, ela e as amigas dela começaram a achar que realmente tinha alguma coisa errada com a boneca, que a boneca realmente podia ser assombrada. As coisas foram escalando a um ponto que agora elas estavam encontrando bilhetes escritos à mão pela casa. E a maioria desses bilhetes tinha coisas escritas do tipo, me ajude ou nos ajude. Um dos momentos mais perturbadores foi quando eles acharam sangue na mão da boneca. Então ela decidiu chamar um médium para fazer uma sessão ali na casa e descobrir o que tinha aquela boneca, ou, na verdade, quem. O médium então descobriu que preso dentro do corpo daquela boneca estava o espírito de uma garotinha de 7 anos chamada Annabelle. E as meninas, sentindo pena, convidaram o espírito para ficar lá, para que ele se sentisse menos solitário. Mas toda a inocência que elas acharam que aquela garotinha tinha foi embora quando elas começaram a encontrar arranhões nos móveis de madeira da casa. Foi aí que o casal Ed e Lorraine Warren entraram finalmente em ação. Elas chamaram os dois e eles acabaram descobrindo que não tinha garotinha nenhuma dentro da boneca Annabelle, e sim um demônio que tinha se apossado do corpo daquela boneca. E a pior parte é que eles já tinham deixado isso, eles já tinham permitido que aquele demônio entrasse no corpo da boneca, achando que era aquela garotinha. Foi aí então que os Warren tiraram a boneca da casa e levaram ela para a casa deles, aonde eles deixam ela em um display protegido, e ela tá em exibição nesse display até hoje no Museu do Ocultismo dos Warren em Connecticut. O display dela lá no Museu Warren tem vários sinais e vários avisos para que você não mexa no vidro, não abra o vidro, não faça nada com a Annabelle. E várias pessoas que já zombaram da boneca, já falaram com a boneca, já duvidaram do poder dela, acabaram saindo do museu e sofrendo acidentes, se não logo em seguida, alguns dias depois. Um cara, inclusive, que acabou morrendo depois de ter zombado essa boneca. Um padre vai lá sempre benzer um museu inteiro. Hoje eu vou contar o caso da Elaine Carizi, a menina que desapareceu enquanto viajava pelo mundo para poder conseguir inspiração para escrever o livro dela. Claro, debaixo da minha coberta. A Elaine Maria Sole Carrisi, essa daqui do meio, era filha dos cantores e atores italianos muito famosos, inclusive Albano Carrisi e Romina Power. Ela era a filha mais velha do casal e já cresceu na mídia. Ela aparecia na televisão, atuava, inclusive desde criança. Mas conforme ela foi crescendo, ela decidiu que ela não queria mais essa vida. Mas ela amava escrever e o sonho dela era ser uma romancista, né? Escrever livros de romance. A Elaine e sua família moravam na Itália. Mas aos 22 anos ela decidiu ir pra Inglaterra para estudar literatura. No final do ano ela era literalmente a aluna que tinha notas maiores. Ela era realmente muito boa e ela amava muito o que ela fazia, era muito esforçada, e vocês vão ver o quanto ela era esforçada. Ela foi pra Inglaterra para estudar literatura em 1992 e em 1993 ela vai tirar férias, nas férias lá ali do meio do ano com a família dela. Então eles vão tirar férias lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos. E a Elaine se apaixonou pela cidade demais. Tanto que ela encontrou uma grande inspiração para poder escrever o livro dela nessa cidade. A história principal ia ser sobre um músico que viajava pelo mundo com a sua música e que tinha um sonho e tudo mais. Então, durante a viagem, ela saía pela cidade de vez em quando com um caderninho que ela carregava e começava a anotar, fazer anotações, conversar com as pessoas para ter ideias. E uma dessas, ela acaba conhecendo um homem. Esse homem era o Alexander Mazakela. Ele tinha 54 anos e era um músico trompetista jamaicano. E a Elaine encontrou nele o personagem perfeito pro livro dela. Então, eles começaram a passar muito tempo juntos e a família dela começou a estranhar um pouco, porque ele era muito mais velho, ele era 31 anos mais velho do que ela. Então, eles viraram muito amigos e tudo mais, só que a família dela ficou preocupada de ele ter algum interesse nela em algum momento. Acontece que quando a viagem de férias deles acaba lá em Nova Orleans, a Elaine diz que quer continuar lá um pouco mais. Então ela fica lá em Nova Orleans sozinha com esse cara. Acontece que pouco tempo depois de ela tá lá sozinha em Nova Orleans, ela liga pra família dela e fala que tá indo pra casa deles. Algo muito estranho é que ela diz que ela tá com medo e que ela acha que alguém dopou ela. Então quando ela chega em casa, ela revela pra família que ela tem quase certeza que ela foi abusada. Enquanto a Elaine estava na casa da família dela lá na Itália, ela começa a receber algumas cartas do Alexander. E a mãe dela rasga, joga fora, bota fogo, sei lá, nas cartas. Pra eles não terem esse contato também, porque a mãe dela já suspeitava do Alexander. A Elaine volta pra faculdade depois que as férias acabam e continua tudo normal. Até que em outubro daquele ano, ela diz pra família dela que ela quer trancar o próximo ano da faculdade pra poder focar no livro dela. E ela diz que ela quer passar esse ano inteiro viajando pelo mundo pra poder ter inspiração pra terminar o livro dela. E a família dela acha super legal a ideia também, porque o irmão dela já fazia algo parecido, ele também viajava
muito. Então, durante a viagem, o irmão da Ylenia decide ir visitar ela. Tecnicamente, era pra ela estar em Belize, que é um país do Caribe, um lugar que é a aldeia de Hopkins. Era 27 de dezembro de 1993. Acontece que quando o irmão dela chega nessa aldeia e começa a perguntar pras pessoas onde está a Ylenia, ninguém sabe onde ela tá. Até que um dos moradores que conhecia ela disse que no dia anterior ao irmão dela chegar lá, tipo, eu achei isso muito coincidência, ela tinha embarcado em um ônibus e saído de lá. Sim, ela voltou pra Nova Orleans. Ela queria porque queria terminar o livro dela e esse era o lugar que inspirava ela. O Alexander era o homem que inspirou o personagem principal do livro. A Ylenia então liga pra família no dia 31 de dezembro de 1993 pra avisar que ela está hospedada num hotel lá em Nova Orleans. E esse hotel era um hotel considerado de classe baixa, era um hotel tipo muito baratinho mesmo, porque ela tinha decidido que ela não ia mais depender dos pais naquela viagem e ela inclusive encontrou um emprego. Mas algo que ela não contou pra família dela é que ela estava dividindo o quarto de hotel com o Alexander. O dono da chapelaria que ela estava trabalhando disse que ela estava se misturando com as pessoas de rua, porque ela queria ter a experiência certa para poder escrever no livro dela. Falei para vocês que ela era esforçada, mas até demais. Acontece que no dia 14 de janeiro de 1994, no ano seguinte, só que no dia 14 de janeiro, tipo 2 semanas depois, o Alexander vai pagar as contas do hotel usando cheques em nome da Ylenia. Inclusive mostra o passaporte dela pra eles conseguirem aceitar, só que eles acabam não aceitando porque acham muito estranho, porque ele já não viu a Ylenia há algum tempo. Então, as funcionárias do hotel chamam a polícia, que aparece lá e começam a interrogar o Alexander, que fala que não faz a menor ideia de onde a Ylenia tá. Depois disso, descobriram que o Alexander já tinha um histórico com a polícia de assédio e vendas de substâncias ilegais. Quando os pais da Ylenia descobriram que ela estava desaparecida, eles foram direto pra Nova Orleans. E assim que eles descobriram que ela estava hospedada junto com o Alexander, eles já começaram a dizer que ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento dela. Até hoje, a Ylenia Carrisi, infelizmente, não foi encontrada. O pai e a mãe da Ylenia discordaram sobre o que aconteceu com ela, tanto que eles se separaram depois disso. O pai da Ylenia acredita que ela morreu, inclusive ele conseguiu com que declarassem a morte dela no papel, como ela realmente não está mais viva. Isso aconteceu em 2013. Já a mãe da Ylenia tem certeza que ela tá viva em algum lugar e até que ela tá mantida em cativeiro por alguém, e isso é horrível, realmente. Hoje em dia ela teria 53 anos se ela ainda estivesse viva. Tem muitas teorias do que aconteceu com ela, inclusive um serial killer chegou a dizer que ela era uma das vítimas dele, mas isso foi provado que não era real. Oi, você conhece a história do trio que vendia salgadinhos de carne humana? Se não, eu vou te contar essa história bizarra agora. No dia 25 de fevereiro de 2002, sumiu Gisele na cidade de Garanhuns. Era uma garota sorridente, alegre, de bem com a vida, que simplesmente desapareceu. Depois do caso de Gisele, várias outras mulheres começaram a subir na cidade. Logo, a polícia começa a estranhar, sempre as mesmas mulheres com características próximas começam a desaparecer. É então que a mãe de Gisele repara que foi feita uma compra 2 dias depois do seu desaparecimento em seu cartão. Então que a polícia puxa pelas câmeras de segurança do local e percebe que um casal bem estranho que ninguém da família conhecia estava utilizando o cartão de Gisele. A polícia vai até a casa e chegando lá encontra um cenário muito pior. Encontrou Isabel, Bruna e Jorge e uma outra criança que dizia ser filho de Jorge e de Bruna. Depois de várias perguntas, a criança acaba cedendo e apontando para o quintal quando perguntada sobre as vítimas. A polícia faz uma escavação e ali encontra coisas terríveis e por conta disso leva os 3 para a delegacia. Depois de horas, a senhora Isabel acabou cedendo e contando o que realmente acontecia ali e é simplesmente horrível. Basicamente, ela abordava as pessoas e dizia que queria passar a palavra de Deus, levava elas para casa, apresentava a Bruna e a Bruna levava elas para o fundo da casa onde o Jorge estava, que a atacava. Sim. Após o Jorge, as 2 mulheres eram encarregadas de levá-la para o banheiro e então, vocês entenderam, né? Então, eles pegavam levavam para o freezer e utilizavam como comida durante as semanas. Mas o que piora é que eles resolveram vender salgadinhos com essa carne também. Várias pessoas acabavam comprando aquele salgadinho para ajudar a própria Isabel e depois descobriram tudo isso, ficaram simplesmente chocados. Além disso, essa notícia viralizou principalmente por conta da crueldade. Os 3 foram julgados e todos condenados à pena máxima de prisão no Brasil. E quando a investigação continuou, eles acabaram contando que na verdade era uma seita que eles participavam, chamada de cartel, em que eles tinham um motivo de purificar o mundo. Então eles escolhiam essas pessoas, essas vítimas, a dedo, sendo sempre mulheres que eles acreditavam não serem puras. Já na prisão, Jorge escreveu o Diário de um Esquizofrênico, que ele contou que ele não se lembrava de nada que ele havia feito.
E esse diário acabou virando um livro. E aconteceu um caso no Paraná, em Guarapuava, Eliara Paz. Gente, eu não consigo entender, assim, uma mãe que assassinou os 2 filhos dentro do apartamento. As crianças pequenininhas, tinham diferença de 3 anos, assim, um era um bebê, inclusive, o outro era maiorzinho. E ela deixou o corpo das crianças durante 14 dias, deitadas na cama com cobertor por cima. E ela vivia a vida normalmente. Ela ia pro shopping, ia pra academia, fazia as coisas dela, trabalhava. E as crianças com o corpo em decomposição, deitadas na cama, assim. Gente, é psicopata. Não sente. Só descobriram porque ela entrou em contato com um advogado de Santa Catarina, pedindo ajuda. E aí foi quando a polícia já descobriu logo em seguida. E quando ela foi depor, ela falou que é porque foi um pico de surto que ela teve. Aí tem gente que fala que ela tomou remédios. E aí teve um surto lá e cometeu isso. E teve outras pessoas, e inclusive que saiu da boca dela, que ela falou que teve um pico lá que ela não tava mais com vontade de cuidar das crianças, não tava mais gostando de ser mãe. Ela fez isso. Mas, gente, ela teve um pico, aí ela fez isso. E foi depois asfixiando, continuou um pico? Foi asfixiando as crianças. Foi asfixiando.